Bom dia a todos. Então, iniciando aqui a gravação do grupo de estudos, dia 16 de março, a gente vai então hoje falar do capítulo 1 do livro que a gente está lendo, né? Então, bem-vindo aí ao Glaucon, que eu acho que, não sei se você já tinha vindo, a Maria que chegou depois. Bom dia, professor. Então, assim, então esse é um grupo que a gente discute textos sobre aprimoramento humano. O livro, assim, para quem está chegando agora, ele está ali no... Não sei se o Glauco está no Google Sala de Aula, mas senão a gente pode acrescentar. Só manda o seu e-mail aqui no chat que eu acrescento você se você não estiver lá. Você tem acesso ao texto. O texto é um texto em inglês, né? Só que eu vou falar em português, claro, mas o nome do texto que a gente está vendo agora é Nosso Destino Moral, né? Em inglês, né? Our Moral Fate. Daí, evolução e saída do tribalismo, vamos dizer assim. O autor é o Alan Buchanan. Então, como eu estava falando, é um livro que ele traz algumas coisas que lembram a nossa realidade aqui um pouco, né? Porque a gente vive globalmente um crescimento, isso que ele vai chamar aqui de tribalismo, né? Tanto que nesse capítulo, como ele já fez anteriormente, eu acho, ele faz alguma referência àquilo que é mais próximo a ele, claro que a política nos Estados Unidos. Então tem essa dimensão aí. Bom, seguindo aqui. Então, o capítulo 1, que tem o título, assim, eu traduzi pelo menos, Mudança Moral em Larga Escala, a mudanças moralidades inclusivistas. Então, ou seja, ele vai aqui trazer um problema que a gente já tinha visto no livro anterior, né? Porque não é o primeiro livro dele que a gente está lendo. O livro anterior que a gente leu sobre ele era sobre aprimoramento moral também, mas ele tinha um outro autor, o Power, né? Eu acho que não me engano o sobrenome do outro, que era alguém da área da biologia evolutiva, coisa que vale. Bom, a primeira subseção do título é a chegada tardia do conceito de um ser humano. Essa parte inicial, eu assim, até achei um pouco confuso, não entendi bem inicialmente, mas ele entra numa discussão sobre um termo aí, que é o Numunu, sei lá, acho que está sobrando um M na primeira versão que eu coloquei ali, que é um termo dos nativos americanos, né, os Comanches, e que esse termo ele fala ali que é derivado do termo T. Eu não entendi bem a diferença entre os termos em inglês que ele usa ali, mas se refere àqueles com quem lutamos e àqueles que lutamos do lado. Acho que é uma coisa assim. E que essas tribos, elas usam esse termo meio para diferenciar o eu e o nós, né? Porque a questão do tribalismo é bem essa, eu e o nós. Você tem nós, tem eu e o outro, na verdade. Você tem um grupo e tem aquele que é fora do grupo. Daí ele vai dizer que há uma confusão aí, né, em relação a esse termo, né, geralmente como ser humano. E só que ele está usando esse tipo de exemplo meio como um mote para trazer o problema, né? Então, assim, não é uma questão sobre a tribo em si, mas sobre o emprego do termo ser humano e que papel o termo ser humano ocupa na nossa moralidade, na maneira como a gente lida com a moralidade, vamos dizer assim. Então, esses indígenas, vamos dizer assim, então ou até os indivíduos mais primitivos, vamos dizer assim, que poderiam pensar em outras comunidades humanas, não compreendiam que eles eram apenas um grupo de seres humanos dentro da humanidade como um todo. Então, ou seja, o que ele quer dizer é que quando eles usavam esse termo, eles ainda não tinham a ideia de humanidade como um grupo em geral, e assim, é como se só eles fossem parte daquilo. Então não tinha nada. As outras pessoas que também eram humanas, que também são humanos, não eram do mesmo grupo. Então era sempre uma coisa de tentar diferenciar um do outro, né? Bom, se alguém quiser falar também pode falar, tá, pessoal? Sempre é um grupo de estudo, não é uma aula, tá? Bom, na sequência ele vai falar que existe um grande ponto que precisa ser esclarecido, feito aqui, né?
que as pessoas que normalmente pensam que são os únicos seres humanos não sabem o que é ser humano e não apreciam a importância moral de ser humano. Então, aqui, também um outro ponto que ele quer trazer, não lembro se eu coloquei aqui, ele traz também nessa parte inicial do texto, o fato de que uma comunidade tenha a noção de ser humano também não significa que ela é moralmente melhor. Ele apenas está trazendo essa ideia. Existem algumas comunidades primitivas e tem algumas palavras para se referir a elas e para se referir aos outros. E algumas comunidades primitivas parecem não ter, nessa maneira como elas lidam com esses termos, a ideia de humanidade. A ideia da humanidade como um todo, que eles seriam do mesmo grupo. Então, existe isso nas sociedades primitivas. Mas pode acontecer de haver comunidades que tenham a ideia de humanidade, mas mesmo assim não apreciam isso, né? não concedem respeito e consideração a todos os seres humanos. Ele diz, a maior parte da história, no parágrafo seguinte, né, os seres humanos careciam da ideia do que é ser humano e de um status moral igual ou um direito igual à consideração moral, apenas por ser humano. Então não é uma coisa assim que ele quer dizer, assim, isso é um fenômeno recente. Se a gente pensar alguns séculos, né, no máximo alguns séculos, a gente tem dessa ideia de que o ser humano concede àquela pessoa que recebe esse status um status especial. Esse capítulo vai trazer depois a questão dos animais, né? Então, assim, é bem interessante, por causa da Camila, que está aqui, que estuda a questão animal, que o autor também vai trazer a ideia das duas expansões. Né? E a primeira expansão vai ser essa aqui, que a gente está falando agora, vai ter uma segunda expansão que tem a ver com os animais. Então, mas aqui a ideia, então, dessas sociedades primitivas era que era igual àquela pessoa que pertencia ao grupo. Né? Então, essa é um pouco a ideia do tribalismo, né? Essa ideia de que nós tratamos de maneira igual aquelas pessoas que pertencem ao nosso grupo e de maneira diferente as pessoas que não pertencem ao nosso grupo. Então, essas sociedades primitivas, elas não tinham a ideia do que a gente chama hoje de direitos humanos. Ele, num certo momento, até vai falar, que é uma interpretação dele, de que os direitos naturais foram os primeiros direitos humanos que hoje a gente chama. Bom, avançando aqui essa parte inicial, que é meio de colocar o problema, né? Ainda hoje, seres humanos abandonam a crença ou deixam de agir de maneira consequente. O que é? Ou seja, mesmo hoje, pessoas que consideram outros seres humanos não respeitam essas outras pessoas que são seres humanos como seres humanos, ou como seres dignos de respeito e consideração. Daí ele cita exemplos. Então ele vai apresenta alguns exemplos. Aí, o genocídio de Ruanda. Aqui ele vai trazer esse parágrafo que é o quinto, aqui é bem interessante, porque como a gente costuma usar metáforas médicas ou relacionadas a pestes animais. Colocando o alarme de alguém aí fora. Então, ou seja, como as pessoas costumam usar. Não sei se vocês estão ouvindo o alarme, se está atrapalhando vocês, tá? Dá pra ouvir, mas tranquilo. Pronto. Fechar um pouco a janela aqui. É no seu antigo condomínio, Alberto. Parou, Alberto. O Alberto morava aqui atrás, no condomínio de trás, aqui uma época. Bom, aí então, ou seja, então, o genocídio de Ruanda denominava os outros pessoas de baratas. Né? Então, quando vocês queriam matar a pessoa, se chamava de barata. Hitler chamava os judeus de bacilos. Racistas tratam negros como macacos bonobos, então usam essas expressões exatamente para desmoralizar, para reduzir esse status de ser humano dessas pessoas para poder se livrar delas. Por exemplo, o Trump, como eu falei, tem algumas coisas sobre política aqui, falava da infestação de imigrantes, então, ou seja, usava o termo infestação, então, ou seja, como se fosse uma praga. Então, ele não eram pessoas que estavam vindo procurar refúgio, não, era um tipo de praga na visão do Trump. Então, as pessoas que costumam ter visões e praticar atos que a gente chamaria de morais, aí costumam usar esse tipo de metáfora.
A ideia aqui é que representar alguém como portador de uma doença os caracteriza apenas como uma ameaça, minando a crença que são seres humanos. Ou seja, você acaba desumanizando essas figuras e daí você torna mais fácil matar eles, né? Ou se livrar deles. Ou tomar atitudes em relação a eles que seria geralmente não aceito. Só que aqui o Buchanan, né, o autor do livro, ele vai dizer que o tribalismo, que é o tema do livro, de alguma maneira, ele desumaniza as pessoas de outra maneira. Ele não necessariamente atribui um status melhor do que o humano ao outro lado da divisão ideológica. Ele fala da boca para fora que o outro é cidadão e tem direitos humanos, de alguma maneira. Então, assim, o que ele fala da boca para fora é dizer assim, é falar, mas não reconhecer, é uma coisa assim, não é que ele deixe de reconhecer que eles são pessoas. Ele sabe que são pessoas, mas é um saber que não tem um compromisso, né? Assim. Apresenta o outro como alguém com quem não podemos raciocinar. Na verdade, assim, o que o Buchanan quer dizer aqui é que a gente reduz o status dessas pessoas, principalmente do debate político, a gente percebe muito isso, né? A gente reduz o status das pessoas dizendo que elas não pensam, que elas são inferiores no raciocínio, que elas estão falando bobagem, assim por diante. Então, apresenta outro como alguém com quem não podemos raciocinar porque são necessariamente confusos sobre a natureza da sociedade e o que é valioso, ou porque essas pessoas não são sinceras. Então, que é um pouco o que a gente vê no debate político, né? Os opositores políticos muitas vezes acabam tendo esse tipo de postura em relação ao outro, nos casos. Bom, daí aqui o capítulo, parágrafo 7, né? Então, ser capaz de usar a razão como característica humana e como não digna de consideração da humanidade, ou seja, as palavras, essas pessoas que eles estão falando que têm essa dificuldade de raciocinar, elas são incorrigíveis, por isso que a gente tem que, vamos dizer assim, na visão desses tribalistas, né, se livrar deles, né, que é um pouco esse discurso de pureza da raça, etc., dos nazistas. Né. Aqui, por exemplo, ele vai citar o exemplo do campus da universidade e a questão da liberdade de expressão no campus da universidade, acho que ele experienciou, né, e como havia uma visão negativa em relação a certos grupos, que era racista nesse caso. Depois ele vai focar, que tem a ver com o parágrafo anterior, a questão do discurso do ódio. Ele vai dizer, a liberdade de expressão não protege o discurso do ódio, então, ou seja, inclusive, assim, no Brasil, a gente tem isso também. Algumas pessoas acham que a liberdade de expressão deveria proteger o direito de expressar-se pejorativamente em relação a grupos. Né? Outra coisa que é comum também, na verdade, aqui ele quer traçar uma diferença, né? Esse autor ele quer traçar uma diferença. Vamos entrar aqui. A diferença entre dizer que esse discurso de liberdade de expressão não protege desse discurso do ódio, mas também tem a questão que muitas vezes, como é que ele diz? A gente foca naquele que está falando, a gente rotula aquele que está falando, chama de racista, de socialista, de capitalista. Então, seja muito comum também a gente fazer esse tipo de classificação e usar esse tipo de classificação de atribuir a pessoa a esse grupo como uma estratégia para dizer que tudo que aquela pessoa fala não é digno de ser ouvido. Também isso a gente está vendo muito, né? A gente vê muito uma desqualificação de tudo aquilo, então, não se avalia aquilo que a pessoa diz. Se avalia pura e simplesmente a pessoa. Ou seja, a pessoa, por ter pertença a um certo grupo, aquilo que ela diz como um pacote fechado já é considerado bom ou ruim somente por isso. Assim, continuando essa discussão, nesse começo é meio lento, me parece, a discussão dele.
Mas ele acrescenta, quando ele está dizendo, por exemplo, que essas tribos indígenas não tinham, assim, começou com a tribo indígena, né? Que ela não tinha palavra para ser humano, mas ela tinha palavra para o grupo dela e para aqueles que não faziam parte do grupo dela, vamos dizer assim. O fato de alguém não ter a palavra ser humano não quer dizer que seja necessariamente imoral. Então, não é, por exemplo, porque eu não tenho a ideia, o conceito do que é um ser humano, que eu seja necessariamente uma pessoa imoral. Então, também não é uma questão só de palavra, que eu acho que ele quer trazer isso também. Aqui, na verdade, o que ele quer defender é que a moralidade ela tem graus, ela tem etapas. Então, o que ele quer dizer com isso, em última análise, é que essas tribos, elas tinham o que ele vai chamar de uma moralidade incompleta, de uma moralidade truncada. Ou seja, não é que então não são imorais. Os indígenas não eram imorais por não terem um termo para ser humano, mas eles tinham uma moralidade que tinha algumas deficiências. Essa tribo, por exemplo, ela reconhecia deveres. Aqui é morais, tá, pessoal? Acho que eu escrevi morais errados na comunidade, mas apenas de maneira imperfeita para fora. Então a ideia é que essa tribo ela tinha valores para sua comunidade, ela tinha deveres de beneficência, deveres de ajuda mútua, deveres, sei lá, de dizer a verdade, não matar, etc. Todas essas regras estavam lá. Só que essas regras eram restritas àquele grupo. Então é uma moralidade que ela tinha uma certa imperfeição para fora. Né? Daí, do nosso ponto de vista moral, porque nossa do ponto de vista atual, né? Vamos pensar, a gente olhando agora, esse não é um defeito pequeno. Muita coisa acontece de errado se não reconhecemos aos outros como membros da espécie, como seres humanos. Então, geralmente, se a gente deixa para nós, do nosso ponto de vista contemporâneo, de pessoas que têm direitos humanos, têm uma moralidade tal como a gente tem, se olhar para uma comunidade que não tem a noção de direitos humanos, e não tem a noção de ser humano, a gente costuma ver essas pessoas com um defeito que não é pequeno, isso é verdade. Mas a gente não pode dizer que essas pessoas eram amorais ou imorais completamente. Essas pessoas tinham uma moralidade, mas uma moralidade de alcance bem limitado, é isso que ele quer trazer. E por que para a gente é um defeito que não é pequeno? Porque essa mesma falta de um termo para ser humano, ou de um conceito para ser humano, é aquilo que vai permitir várias práticas, né, depois, como escravidão e outras coisas do tipo. Também é a ideia de humano que vai servir como sei lá, uma defesa, coisa do tipo aí, sei lá, quanto ao eurocentrismo, quanto ao colonialismo, quanto ao etnocentrismo. E a gente vê, quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa, tem que fazer algo, não está certo o eurocentrismo, não está certo o colonialismo, não está certo essas coisas aí. E também dizer que os seres humanos tinham uma moralidade incompleta ao não reconhecer o estatuto de ser humano aos outros da sua espécie não acarreta que uma moralidade que inclui tal conceito assim, não possa ser incompleta, tá, pessoal? Novamente, aqui eu fiz muito rápido, para ter ideia, eu fiz fichamento ontem, tá, pessoal? Então, assim, tem algumas coisas então, aqui é incompleta e sem defeitos. Então, então aqui acaba essa parte inicial, tá? Que é meio para colocar o problema. Então, assim, talvez para algumas pessoas pode soar meio estranho porque ele entrou nessa história, mas é porque ele tem essa tese que a gente já viu no outro livro, né? De que os movimentos de direitos humanos é uma marca importante na história do movimento moral. Então, agora ele vai trazer, nessa parte do texto, a questão das duas expansões do círculo de consideração moral. Então, assim, eu acho que esse é o ponto forte aqui que agora vai perpassar todo o capítulo, né? Vai ser essa questão das duas expansões morais e os problemas que essas duas expansões morais trazem para uma certa visão da moralidade, né, pelo menos. Uma certa visão do que a moralidade foi na sua origem, do que ela se tornou e assim por diante. Bom, o termo que ele usa, expansão, é porque equivale a um alargamento do círculo de membros da comunidade moral primária. Ou seja, a ideia é que naquelas comunidades primitivas,
quem era relevante moralmente, naquele termo indígena que a gente viu na sessão anterior, eram as pessoas da própria comunidade. Os de fora não eram considerados como membros no sentido da moralidade primária. Pode ser até que houvesse algum tipo de contato entre inside e outside, em alguns casos específicos, né? Mas, em geral, somente quem era membro era importante. Depois ele vai falar, a maior parte das pessoas que respeitam essa igualdade moral dos seres humanos adquire essa concepção, essa visão, através de uma herança pela cultura, né? Então, ou seja, o que ele quer trazer nesse parágrafo 13 aqui é que a gente não... Essa ideia do círculo moral ampliado aqui, da igualdade de todos os seres humanos, essa primeira grande expansão que ele vai chamar daqui a pouco, não é uma coisa que a gente refletiu muito. A gente acaba tendo essa concepção de moralidade, incluindo uma igualdade moral dos seres humanos como um todo, como uma coisa meio que como uma suposição, como algo que não é consciente, né? Ou seja, não é uma coisa que a gente deliberou de repente para ser, não. É uma coisa que chega meio como uma herança cultural. Pelo menos a maior parte das pessoas, né, que fazem isso. Claro que tem as pessoas que não seguem isso, não está excluindo essa possibilidade. Bom, ele diz assim, vamos fazer uma pausa aqui para refletir sobre como essa primeira expansão ela é momentânea. Então, ou seja, esse é um ponto também que é forte, uma hipótese forte do livro, que o Alberto estava falando aqui antes de a gente começar a gravação. Essa ideia de que o fato de que a gente tenha uma moralidade mais inclusiva hoje não quer dizer que isso vai durar para sempre e que isso existe por muito tempo. Na verdade, isso é uma coisa que depende muito do contexto, das pressões seletivas. Então, essa é uma hipótese também do livro, né? Essa ideia de que a moralidade que a gente tem, ela não é fruto só da nossa escolha, ela tem elementos adversos às nossas escolhas que influenciam a moralidade que a gente tem. Bom, daí é que a grande diferença entre a crença que todos os seres humanos são iguais e de que existe superioridade e inferioridade entre eles. Então, então há essa diferença que é momentânea, porque assim, se a gente pensar, hoje ainda existe essa questão da superioridade e inferioridade em alguma medida, em alguns lugares, mas em outros momentos, sei lá, até 1800, por exemplo, a gente tinha nobreza, né? A gente tem hoje na Inglaterra, sei lá, mas é diferente, né? Então, ele vai chamar ele vai dizer que esse progresso moral em relação a essa inclusão dos seres humanos, ele é um pouco cômico, né? Ele, em inglês é funny, né? Engraçado seria. E não percebido, né? Assim, que a gente não percebe muito esse processo. Ele faz referência a um autor aqui que eu não conheço muito, mas que o autor ele deu um primeiro passo, Steven Pinker, para tornar visível esse processo, né, do ser humano aí de progresso em relação a essa inclusão, etc. Mas tornar visível algo que era invisível, né? Depois, o Buchanan vai dizer, não, uma coisa é mostrar que aconteceu esse processo, outra coisa é você entender, e é isso que ele vai tentar mostrar também no livro. Esse capítulo aqui ele é muito sintético do resto do livro, então o capítulo ele vai ser um tipo de um mapa, vai chegar numa parte mais do fim que ele vai resumir todos os capítulos, né? Ele vai dizer que esse passo que a gente deu em relação à inclusão dos seres humanos, da igualdade de todos os seres humanos nessa comunidade primária moral aqui, então isso é algo pelo qual a gente é sortudo, só que isso também é muito frágil. Então, ou seja, por mais que a gente tenha tido sorte em desenvolver, dentro de certas condições, uma moral primária básica aqui, que inclui todos os seres humanos, pelo menos em tese, pessoal, sei que tem pessoas que não respeitam, mas que isso também é um negócio muito frágil, que muito, assim, se as condições mudarem, se o ambiente mudar, se as pressões seletivas mudarem, a gente pode regredir. Então, essa é uma questão que vai aparecer muito aqui. Então, ele vai falar mais especificamente agora da primeira expansão, de novo. E assim, a primeira expansão é uma reconfiguração radical de nossas atitudes para com seres humanos.
Então, a partir dessa primeira expansão, todos os seres humanos têm direito a ser tratados de certos modos apenas por serem humanos. É aqui que ele faz essa referência à doutrina dos direitos naturais, como uma forma adotada em alguns séculos atrás, né, para se referir a isso que a gente chama de direitos humanos hoje. E assim, essa primeira expansão, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer que as diferenças entre os humanos em relação à raça, etnia, classe, nacionalidade e outros aspectos sejam irrelevantes. Né? Uma segunda grande expansão, ela não vai considerar apenas os seres humanos, mas também alguns animais não humanos como moralmente relevantes. Então, essa é a segunda grande expansão. Essa segunda grande expansão, ela vai ter a ver, por exemplo, com uma redução de algumas coisas que ainda acontecem. Na verdade, ele vai dizer aqui que, sob certos aspectos, a crueldade hoje, em tamanho, talvez seja maior. A gente olhar em número de animais que sofrem, né, por causa das fazendas industriais, né. Mas que não deixa de ser uma expansão da esfera moral, da comunidade moral primária, porque muitos seres humanos hoje, eles começaram a tratar a questão da igualdade dos animais como algo importante e tentar mudar suas atitudes, ou lutar para mudar essas atitudes, etc. Ou exigir que sejam mudadas atitudes. Bom, a crueldade gratuita, que acontecia em muitos momentos com animais não humanos, foi constante na história humana. Esses comportamentos são considerados por muitas pessoas como imorais. Então, isso sinaliza essa expansão. Reconhecimento que alguns animais não humanos não são meras coisas, então ele vai ter esse momento aqui no texto que ele vai falar disso, meio que parece lembrar muito a ideia da forma da humanidade do Kant ali, mas num sentido ampliado. Assim, ó, isso que ele está falando aqui lembra bastante, talvez, o que a Marta Nussbaum faz lá naquele livro Justiça para os Animais, né, de aplicar a ideia de não tratar apenas como um meio, não apenas aos seres humanos, mas também aos animais, que a gente não deve tratar os animais apenas como um meio também, apenas como uma coisa. Né? Bom, é que a linha entre seres que são meras coisas e seres que contam moralmente mudou radicalmente. Então, é um pouco isso que esse autor está trazendo, que é a ideia lá que eu acho que a Nussbaum, junto com a Cristina Kosgard, estão desenvolvendo lá sobre os animais, com essa ideia de uma dignidade ampliada. Né? O termo dignidade não aparece aqui, né? Mas é um pouco isso que está em jogo lá também. Bom, ele continua aqui, eu vou comentando, porque tem algumas coisas que são bem repetitivas. Né? A primeira expansão amplia o escopo dos seres humanos, que são considerados membros dessa classe moralmente primária. A segunda amplia a classe dos seres que são considerados moralmente. A gente tem essa diferença. Então, ou seja, um inclui todos os seres humanos na classe moral primária, e outra amplia até para além dos seres humanos a classe dos seres que são moralmente relevantes. Claro que a segunda expansão é incompleta, ela apenas começou, né? Então ele também ressalta isso. Muitos países ainda infligem dor significativa e sofrimentos animais, não humanos, e por causa das fazendas industriais, talvez hoje se produza uma quantidade maior de sofrimento animal não humano do que em qualquer outro período da história. Então tem isso, né? Então, por mais que a gente tenha evoluído, por mais que seja uma expansão, não quer dizer que a gente seja melhor hoje em relação aos animais, necessariamente, do que a gente foi em outros momentos, porque na soma total de sofrimento, talvez a gente produza mais do que nunca produziu. O livro procura explicar não apenas por que ocorrem as duas expansões, mas porque não foram universais ou ocorreram mais tardiamente em certos lugares, porque é frágil, porque pode regredir. Então, todas essas questões são direto ou indiretamente abordadas aí pelo livro. Então, aqui ele está mostrando o caminho, pessoal. Então, assim, não me pergunte o que ele vai fazer necessariamente agora, porque ele vai fazer. Então, ele está meio que traçando o caminho que ele vai desenvolver no livro. Também, quando a gente fala que as expansões são incompletas, a gente não quer dizer que algo ser incompleto, que isso é insignificante. Por quê? Porque já há um grupo significativo aqui, grande, de pessoas que se orientam por essa ideia que os humanos são moralmente relevantes e que alguns animais não humanos também. Então, a gente já teve progressos significativos. Né? Claro que é incompleto, tem muito a que ser feito, mas o fato de ser incompleto não torna necessariamente ruim.
A expressão mais articulada e incorporada da primeira expansão é o movimento de direitos humanos, que informa os sistemas legais que estão nas constituições dos países do mundo, etc. Só que ele diz, por mais pervasiva, por mais difundida que seja essa cultura, também não é a única maneira de implementar o status moral igual dos seres humanos. Particularmente porque ele não vai entrar muito nesse ponto, mas ele diz porque a gente tem desacordo sobre como é que a gente faria isso, como é que a gente trataria os seres humanos de maneira igual. Não é meu tema aqui, mas eu tenho essa disciplina que eu trabalho às vezes sobre o ponto da igualdade. Então, há diferentes pessoas que pensam em diferentes maneiras de como a gente vai lidar com a questão da igualdade. Daí que ele já traz essa ideia, porque assim, alguém pode dizer, mas por que é larga escala? Ele vai dizer, sem dúvida em larga escala, porque é muito diferente do que aconteceu antes, muda radicalmente os poucos. Bom, ele diz que a segunda expansão é geralmente chamada de libertação animal e tem a ver com a mudança que já vem ocorrendo em diversos países do mundo de evitar certas práticas que causam sofrimento animal, no que diz a pesquisa, a produção de alimentos e coisas do tipo. Bom, se alguém quiser falar, pessoal, eu sempre digo, está aberto, tá? Então, aqui, a próxima sessão vai trazer o grande quebra-cabeça. Ou seja, o que ele vai dizer? Como essas mudanças causaram uma mudança radical, vamos dizer assim, ele usa a metáfora aqui vamos dizer assim, a metáfora do terremoto, né, a mudança sísmica. Só que isso vai trazer uma questão, daí a questão quebra-cabeça que é o seguinte, como é que você compatibiliza essas duas grandes expansões, a expansão da inclusão de todos os seres humanos na comunidade moral primária, a expansão dos, pelo menos de alguns animais não humanos na esfera moral também. Como é que você compatibiliza isso tudo com o surgimento da moralidade do ponto de vista evolutivo? Ou seja, como é que você vai compatibilizar essa ideia de alguns evolucionistas de que a moralidade surgiu de uma certa maneira e que depois ela se desenvolve de tal maneira que ela faz uma guinada inclusivista em relação aos animais, em relação aos humanos. Então ele acha que não é muito fácil fazer essa inclusão. Assim. Então, parte da dificuldade aqui é tentar mostrar essa compatibilidade. Ele diz, o quebra-cabeça parece grande porque as teorias evolutivas padrões que explicam a moralidade apontam ela como paroquial, tribalista e não inclusiva. Então, se a moralidade nasceu como algo tribal, paroquial, não inclusivo, como ela se tornou algo tão diferente dela mesma? Então, essa é uma questão que exige pelo menos uma explicação. Como as teorias evolutivas explicam um comportamento altruísta para com os animais não humanos? Como é que essas teorias poderiam dar conta de dizer por que os seres humanos que têm uma visão moral paroquial, tribalista, não inclusiva, de repente se preocupam não só com todos os seres humanos, mas também com seres fora das espécies? Daí o que ele vai dizer é que as teorias evolutivas, quando elas tentam explicar isso, elas se sentem meio desorientadas, parece que elas não conseguem dar uma resposta muito satisfatória para isso. Parece um calcanhar de Aquiles para elas. Né? Bom, ele vai fazer um breve sumário aqui da ideia. Então, moralidade é uma adaptação porque contribui com a reprodução, facilitando a cooperação dentro dos grupos. Então, mais ou menos isso é a ideia dessas teorias evolucionistas. Então, a ideia de que a moralidade é um tipo de mecanismo adaptativo que surgiu no nosso processo evolutivo para facilitar a cooperação intragrupo. Ou seja, tudo focado no grupo, tudo focado na cooperação. Então a gente vai ver que ele vai criticar tanto a ideia que a moralidade é só cooperação, quanto a ideia de que é só no grupo. Né? Moralidade como adaptação. Outra sessão. Bom, então quando a gente vai ver a visão padrão evolucionista,
da moralidade. Então, para essas pessoas... Alberto, pode falar. Oi, Charles, só interrompendo então, eu acho que esse tópico que você vai trabalhar agora é bastante importante, sobre a questão da moralidade como uma adaptação. E fazendo um paralelo com o texto da Adela Cortina, ela coloca um subtítulo que é interessante: a adaptação ou a questão da seleção natural como sendo garantida por altruístas. Mesmo, e aí, ou seja, aquele que age de maneira altruísta, mesmo protegendo o seu grupo pequeno, sua família, ou aqueles que possuem parentesco, também colabora para o grupo. Eu acho que o grande dilema que a gente está pensando é como gerenciar isso de uma maneira universalista, né? Ou seja, para o senso de humanidade e não apenas aqueles 130, como eu disse para você, que o Edward Wilson falava, no período Pleistoceno, né? Ou seja, somos seres cooperativos entre pequenos grupos, né? Mas não para o grande grupo e principalmente para aquele que seja muito estranho à minha concepção. Bom, é a questão aí, mas vamos ver como é que o autor faz aí. Então, aqui ele vai trazer essa ideia de que nessa visão padrão, né, que o Galberto também traz na fala aí dos grupos primitivos aí, a moralidade tinha algumas funções, ou seja, administrar conflitos, seja o 130 lá, vamos dizer assim, coordenar comportamentos, reduzir o número de caronas aqui, free riders, né, pessoas que não contribuem, mas querem tirar vantagem do grupo, lidar com a questão dos recursos escassos, né, como é que a gente distribui eles, regular o comportamento sexual. Então, geralmente esses pontos eram ou são tratados em quase todas essas teorias da moralidade evolutiva padrão. E todas essas regras que regulam esses tipos de comportamentos, vamos dizer assim, esses tipos de questões, tudo isso é para facilitar a cooperação bem-sucedida dentro do grupo, passar os genes às próximas gerações, reproduzir práticas culturais e tradições. Então, mais ou menos essa é a ideia da moralidade. Então, inicialmente, a moralidade tem essa função, essas funções. Só que daí é que surge o grande problema, o grande quebra-cabeça. Se você pega toda essa descrição aqui, que foi feita do que é a moralidade, de quais são as suas funções, não tem nada a ver, que é o que vai dizer no parágrafo seguinte, não tem nada a ver com as duas expansões. Então parece que as duas expansões caíram de paraquedas. Né? Então, se você entende a moralidade como sendo isso aqui apenas, parece que as duas expansões foram, sei lá, um acaso. Por acaso, os seres humanos fizeram as duas expansões, mas não tem explicação. Eu acho que o ponto do Buchanan é um evolucionista, ele tem que explicar tudo o que acontece. Se tem um jabuti na árvore, ele tem que dizer como é que o jabuti chegou lá. Assim, claro que o jabuti aqui é cômico, é o exemplo, né? Mas parece, para narrativa evolucionista padrão, de que as duas expansões parecem mesmo o jabuti na árvore, porque se você pega as premissas que eles apresentam, as funções da moralidade que eles colocam, você não consegue entender por que de repente, do nada, a gente se tornou inclusivista, tanto em relação aos seres humanos fora do grupo primário, quanto do 130, como o Alberto falou aí, por exemplo, quanto fora da espécie. E assim, e é um fato histórico que o ser humano incluiu animais, mesmo em sociedades mais primitivas também, no seu convívio, etc. E foi incluindo cada vez mais, e a partir disso incluindo também na esfera de proteção. E é um fato também histórico que nós incluímos os seres humanos na história da humanidade, na nossa esfera de proteção também. Então, como que isso bate com essa história? Então, é isso que ele quer trazer. Ele não consegue entender muito bem como é que uma coisa bate com a outra. Só que daí ele vai dizer aqui, olha, ok, é um problema, é difícil explicar pelo modelo padrão evolucionista como é que grandes expansões aconteceram.
ou como é que elas podem ser pensadas como parte do processo evolutivo. Mas a gente também deve evitar soluções simplistas. Então, assim, essa seção, uma não solução ao quebra-cabeça, a ideia, a gente tem que cuidar também para não achar que algumas coisas muito simples resolvem o quebra-cabeça, porque não resolve. Um dos problemas da solução simplista é pensar, e aqui ele começa a trazer um outro problema que já estava presente no prefácio, já estava presente na introdução, e que daí destoa, por exemplo, com autores como Leben, que a gente estava lendo no grupo de estudo, assim, com meus alunos nesse caso, né? Eu tenho um grupo de estudo com meus alunos em que a gente discute ética para robôs, né, ética para máquinas, e o Leben interpreta a moralidade como uma solução para um problema de cooperação. Então, eu diria que tanto aqui o Alan Buchanan, quanto o autor do texto, que a gente terminou ontem no grupo de estudo à noite, um texto de alguns autores lá, que agora não lembro o nome de cabeça, que também tinha essa mesma visão, de que a moralidade não é só cooperação. Que a gente não pode reduzir a moralidade a um problema de cooperação. Ela é mais complexa do que isso. Então, aqui o autor ele vai dizer, olha, cuidado, não dá para pensar que resolver o problema das duas grandes expansões seja possível através da ideia de uma cooperação ampliada. E daí que ele vai trazer uma ideia que a gente tem hoje, que é a ideia da economia global, né? Ou seja, outras palavras, porque se a moralidade for um problema de cooperação, como é que eu resolveria o problema de incluir os outros membros? Seria trazendo as outras pessoas também para relações de cooperação. Ou seja, então, na medida em que eu tenho uma economia globalizada, então, de alguma maneira, todos os seres humanos estão dentro do mesmo arranjo de cooperação. Então, teria sido isso que fez com que eles se tornassem moralmente relevantes na comunidade primária. Só que isso tem os seus problemas como explicativo. Por isso que ele vai dizer que é uma solução que parece mágica, parece rápida, mas não deixa de ter os seus problemas. E assim, o primeiro problema é, se a gente olhar para a economia global, ela inclui várias pessoas na cooperação, é verdade. Mas essas pessoas que fazem parte da economia global, vamos pensar aqui muito claramente, os países da África ou do Oriente Médio, etc., eles não necessariamente se tornam imediatamente membros da comunidade moral. Eles não são melhores tratados ou tratados como iguais, com status igual, só por fazerem parte de relações comerciais, por exemplo, com os países ocidentais. Então, uma coisa não é imediata a outra. Então, existe um gap aí mal resolvido. Então, incluir na relação de cooperação não garante proteção moral. Ele diz, essa explicação não funciona. E assim, a coisa já é duvidosa no primeira expansão. Na segunda expansão, que tem a ver com os animais, então, a coisa é mais drástica. Porque não parece ter razão clara entre cooperação e animais, primeiro porque a gente não tem uma relação de cooperação com todos os animais. Existem, sim, algumas esferas, alguns animais que a gente tem algumas esferas de cooperação, já teve algumas esferas de cooperação, pensar a gente, não estou dizendo que isso é bom, mas a gente já usou os cavalos como tração, por exemplo. Ou ainda usa, mas de maneira menos difundida, né? A gente já usou e ainda usa os cães, por exemplo, com tipo de cooperação com os seres humanos, mas a gente respeita e trata bem animais que não têm relação de cooperação necessariamente. Então, assim, há mais problemas ainda na segunda expansão do que na primeira. Assim, porque muitos deles, né, assim, talvez aqui, né, alguns podem até ser, mas a maior parte dos animais não são, nunca serão membros de esquema de cooperação. Então, assim, a ideia de que eu resolvo o problema das expansões aqui através do aumento da cooperação entre os seres não resolve. Ou seja, não explica porque a gente deveria evitar maltratos com os animais não humanos que fazem parte, que não fazem parte de esquemas de cooperação,
e nem porque seres humanos que não fazem parte de grupos de simpatia e cooperação deveriam ser respeitados também. Aqui eu acho que ele traz, se não me engano, o exemplo de, por exemplo, quando a gente ajuda uma pessoa distante, que a gente não tem nenhuma cooperação com aquela pessoa, mas a gente às vezes percebe que tem um problema de, sei lá, uma fome em um certo local do mundo, a gente faz uma doação, etc. A gente não tem nenhum sistema de cooperação, nenhum esquema com essa pessoa. E a gente às vezes acha que é moralmente obrigado a ajudar aquela pessoa, se sente pelo menos assim. Resumindo, essas redes de cooperação globais entre os seres humanos não explicam por que os seres humanos se preocupam em realizar atos beneficentes a seres humanos estranhos que vivem em lugares distantes. Ele diz aqui, no capítulo 3, ele vai explicar por que a expansão da cooperação não expande o círculo de relevância moral das duas expansões. Então, assim, aqui ele está esboçando o que ele vai fazer, pessoal. Então, por isso também, não fiquem com pressa de não entendi bem. Ele está colocando, delineando alguns traços do que ele vai falar depois. Então, assim, a gente está no começo do livro, né? Então, assim, ele está apenas tentando traçar algumas coisas. Bom, a questão do quebra-cabeça que se aprofunda, né, vamos dizer assim, vai ficar mais complicado ainda. Bom, não é que os teóricos evolucionistas não tenham tentado resolver o quebra-cabeça. O ponto que ele diz é que alguns deles, quando vão tentar solucionar o problema, parece que tornam ele pior e não melhor. Eu não conheço o Tomazelo, né, é um teórico nesse campo, que vai tratar assim, a questão das crianças muito jovens e como elas aprendem a cooperação e a interagir com pessoas semelhantes, que têm a mesma língua, mesma etnia, mesma roupa, mas não com pessoas que não são assim semelhantes em relação à língua, etnia, etc. Então ele diz, olha, se você pegar uma criança de 4 anos, é isso que mais ou menos está falando lá, você pega uma criança de 4 anos, em geral, nessa idade, a criança de 4 anos, ela aprende a interagir, cooperar com seus semelhantes. E assim, esses autores, o Tomazelo e outros, eu acho, vão dizer mais ou menos o seguinte, que esse tipo de padrão de escolha, né, baseado na semelhança, assim, interessante essa questão do padrão da semelhança, né, porque lá no livro novamente da Nussbaum sobre a justiça para os animais, é exatamente a primeira coisa que ela tenta atacar é essa ideia da semelhança. Ou seja, que a gente deva basear a nossa proteção animal com qualquer teoria da semelhança. Então, porque, assim, animais que não são semelhantes a gente não necessariamente vão deixar de ser protegidos por isso. Assim, mas por que as crianças, em geral, essa questão da semelhança parece ocupar um papel aí na explicação evolutiva? Porque, inicialmente, vamos dizer assim, a semelhança cria uma certa imagem, uma certa ideia de previsibilidade. Ou seja, se alguém é semelhante a mim, eu tendo a pensar que essa pessoa é um cooperador e não um carona, pessoa que se aproveita. Claro que aqui, novamente, isso aqui é a raiz, a fonte de muito preconceito. Né? É dessa nossa propensão primária aí dos 4 anos que talvez vá surgir depois muitos outros preconceitos. Mas que a nossa biologia básica teria um pouco essa propensão. Tem a ver com a regra da reciprocidade. Né? Só que é isso um pouco que ele vai dizer aqui. Essa tendência aí da semelhança, de considerar a semelhança, não é um guia muito confiável. Porque pessoas que não são semelhantes com você podem ser descobertas, ser confiáveis, como alguém que coopera. Então, a gente pode, de repente, encontrar pessoas que são diferentes da gente e que, de repente, cooperam. Assim, acho que tem esse livrinho aqui, não sei se vocês já viram, tem uma palestra na história, no YouTube, né, o perigo de uma única história. Né? Tem essa palestra online da Shimanda
a Ngozi Adichie, que é uma sul-africana, escritora sul-africana. Então, nesse discurso tem na íntegra na internet. Eu acho que me lembrou aqui, lendo essas ideias aqui, isso aí, porque ela vai dizer o perigo da única história. Então, ou seja, quando você julga por essa questão de semelhança, você tende a homogeneizar, você tende a pensar as pessoas como se fossem iguais, monobloco, né? Assim, e às vezes, assim, a única história que ela está falando, assim, é como você vai por trás de semelhança, também quando você não tem muita informação sobre as outras pessoas, você pode julgar todo mundo por aqueles traços de semelhança. E assim, ela conta mesmo, porque ela foi para os Estados Unidos estudar, né? E daí ela escrevia os livros dela e os textos dela na universidade. O professor chegou, um dos professores chegou para ela, mas sei lá, os seus livros não falam daquilo que a gente está acostumado a ouvir na África, etc. Mas ela pergunta, por que eu tenho que escrever sobre isso? E assim, ela disse assim, ela meio que fez uma comparação, que a pessoa falou alguma coisa sobre a imagem, a caricatura que se tinha da África, dos países, das pessoas, etc. Ela fez a comparação, tá? Então quer dizer que nos Estados Unidos só tem serial killer? Então, ou seja, se você lê um livro sobre alguma realidade da África, de algum grupo de pessoas da África, aquilo não é o todo. Aquilo não é uma visão sobre toda a sociedade. Então, a mesma coisa, você não pode usar um traço de semelhança como um único, não, né? Por mais que isso tenha algum impacto, alguma utilidade lá as crianças, isso, quando aplicado de maneira incondicional, pode trazer problemas. Também essa ideia da semelhança, ela não explica por que consideramos hoje pessoas como dignas de consideração e respeito sem considerar se cooperamos ou iremos cooperar com elas algum dia. Ou seja, então, resumindo, a ideia da cooperação pode até ser interessante, pode até ter a ver com a origem da moralidade, mas talvez não tenha a ver com o que a moralidade é hoje. Ela diz, ele diz, né, se basear nessas semelhanças poderia levar à conclusão de que não são dignos de respeito, se você pega a ideia de semelhança. Então, o racismo opera, sim, para promover a moralidade tribalista. E assim, ele até diz, olha, é um trabalho científico valioso que esse autor ali, o Tomazelli, outros fizeram ali, que mostra como as crianças se tornam cooperadoras, mas isso mostra o quê? Que não resolve o problema, apenas aprofunda o problema. Porque mostra o quê? Que as crianças têm uma moralidade que tem um certo viés tribalista, mas o problema, por que aprofunda? Porque se elas têm essa moral tribalista, como é que elas passam disso para a moral inclusiva? Estão entendendo o ponto? Assim, é que você tentar achar evidências, aspectos que mostram que a gente tem aspectos tribalistas na moralidade, não resolve o problema, porque as expansões estão aí. Então, você achar mais evidências de que a gente teve bases psicológicas, ou qualquer que seja ela, para comportamentos orientados ao grupo, não explica o fato de que nós hoje estamos com uma moralidade que não se restringe a isso. Então você tem que explicar como é que disso virou aquilo. O quebra-cabeça continua e parece maior, porque agora você está dizendo que as crianças têm uma estratégia aí por semelhança. Ele diz, existe algo muito errado em entender as duas grandes expansões como progressos em cooperação. Também outro problema aí, essas duas expansões não podem ser entendidas como progresso em cooperação, porque a cooperação não explica nada. Moralidade é mais do que cooperação bem-sucedida, mesmo que um dia a moralidade possa ter sido isso. Às vezes a moralidade possa ter surgido como uma cooperação, hoje ela tem mais outras coisas em jogo. Daí que surge esse outro ponto que ele vai trazer. Então ele vai colocando os elementos e vai trazendo. Então a moralidade é mais do que era originalmente. Ou seja, uma saída para tentar sair desse quebra-cabeça a moralidade surgiu e inicialmente pode ser algo relacionado com
tribalismo com cooperação, mas hoje ela não é mais só isso. Dele vai aqui ele volta. Os traços que um organismo desenvolve, então, eles geralmente concedem a esse organismo vantagem adaptativa e reprodutiva. Mas existem traços que podem até reduzir essas capacidades adaptativas, por exemplo, desse organismo. Assim, ele cita um exemplo de um sapo, que eu não entendi direito, lá sobre a língua do sapo, tá, pessoal? Acho que vocês podem ler lá, mas ele conta ali que o sapo tinha uma certa traço, uma certa língua ali, e tem uns problemas. Então, se vocês leem esse trecho, o parágrafo 35 ali, eu não confesso que eu não entendi muito bem o exemplo do sapo. Eu vou continuar aqui para frente, mas o que eu entendi é que ele quis dizer que um traço que seria para dar vantagem para o sapo, nem sempre virou vantagem. Aqui, na outra parágrafo, ele vai trazer um exemplo, que novamente é um exemplo estranho aqui, mas é um exemplo que ele traz para o seguinte. A ciência evolutiva mostra como certos traços desenvolvidos para certas habilidades podem ser empregados para outras habilidades. Daí que ele vai citar o traço, também não vou entrar nos muitos detalhes, das genitais humanas, que tem certas funções, mas que ele fala até que algumas pessoas usam para pintar, para... Então, que as pessoas usam certos traços para coisas diferentes das suas finalidades originais. Continuando também, ele disse: o foco é apenas moralidade como facilitadora da cooperação, então se pode cometer um grande erro aqui. Qual é o erro? A incapacidade de explicar as duas expansões, ignorar que alguns aspectos da moralidade humana exigem algum outro tipo de explicação diferente da solução de problemas de cooperação. Não será capaz de explicar a questão urgente se estamos avançando ou regredindo com mais inclusão ou exclusão. Então, uma das outras coisas, aqui ele traz um ponto que é do outro livro, que também está nesse livro, é que se você pensar a moralidade como sendo exclusivamente como sendo solução de problemas de cooperação, você não consegue dizer em um certo momento se a gente está se tornando moralmente melhor ou pior. Porque se é um problema de cooperação, é um problema meramente técnico, é como resolver melhor ou pior a cooperação. E assim, daí não está muito claro se inclusão, por exemplo, ou exclusão está contribuindo com isso ou não. Bom, ele vai trazer uns contra-exemplos aqui. Ele diz: algumas moralidades antigas não têm nada a ver com cooperação. Ele cita aqui o estoicismo e o budismo. Vocês também podem ler mais com detalhe lá, mas a ideia do budismo e do estoicismo é que são moralidades que você resolve sozinho, né? Você não precisa necessariamente das outras pessoas. Às vezes você foca em você mesmo, em como você enfrenta as dificuldades da sua vida e etc. O budista, então, às vezes se isola completamente, então é uma pessoa moral não por cooperar, mas por se isolar, às vezes. Então, é meio difícil incluir esses exemplos na ideia de cooperação. E quem tenta explicar por que não seria moralidade, portanto não seriam contra-exemplos, cai em questão de petição de princípios. Ele não usa essa palavra, mas foi a minha impressão do que ele está falando ali. Ou seja, para esses autores evolucionistas dizerem que essas moralidades budista e estoicista não eram moralidades, e por isso não podem ser considerados como exemplos, a ideia de que a moralidade é cooperação para eles, eles teriam que supor que a única moralidade que pode ser chamada de moralidade é a deles, que é a cooperação. Mas daí eles estão supondo aquilo que eles precisam provar. Vocês entenderem, assim. Eles só conseguem derrubar os exemplos supondo que é verdadeiro aquilo que eles têm que oferecer um argumento independente para provar, que a moralidade é a cooperação. Mas, na verdade, o problema é que essas moralidades não são cooperação, eles têm que mostrar, então, que não são moralidade. Por outros motivos. Então, a pessoa teria que achar um outro argumento diferente da ideia de só cooperação, mas daí ele também cairia num problema, porque ele estaria dizendo que a moralidade não é só cooperação. Resumindo, o que o Buchanan está dizendo é
os defensores da moralidade como cooperação têm muito problema para resolver se eles quiserem defender seu ponto de vista. A meta é considerar a biologia evolutiva, então darwinismo cuidadoso, aqui ele vai defender, a biologia evolutiva seriamente sem cair no determinismo genético, reconhecendo a importância da cultura e da biologia. A biologia tem importância, mas quando a mente moral se desenvolve, o quadro fica mais complexo, e a mente moral e a cultura acumulativa têm um papel explicativo importante depois disso. Então aqui, eu acho também uma coisa que estava no outro livro, e que aqui eu acho que ele vai tentar explicar melhor, acho que no outro livro ele vai contra o Savulesco e o Persson, né? Ele vai exatamente defender o uso muito mais da cultura como um mecanismo de aprimoramento moral do que as ciências, né? Neurociência, etc. E aqui me parece que é um pouco uma tentativa de prestar conta a essa posição que ele tomou lá. Porque aqui ele vai dizer, olha, mesmo que a moralidade tenha surgido a partir de uma certa perspectiva biológica evolutiva, como capacidades de cooperação, etc., o fato é que a partir do momento em que surge a mente moral, então assim, isso também está naquele outro livro, essa ideia da mente moral, de uma capacidade moral. E quando você tem a mente formada, moralmente, não está falando dos valores que surgem num certo momento, mas a ideia é que para formar certos valores você precisa de uma mente que é capaz de formar valores. Então, quando você desenvolve uma mente moral e você percebe que o ser humano tem uma capacidade de adquirir cultura e que essa cultura influencia na moralidade do ser humano e da maneira como ele desenvolve a moralidade a partir desse momento, então o quadro fica bem complexo, né? Então não dá para ser tão simplista como alguns evolucionistas querem fazer. Então o truque é mostrar como certos aspectos da mente moral, combinados com nossa capacidade de construção de nichos, explica por que a moralidade mudou, especialmente as mudanças de larga escala. Também fornece uma análise de como a mesma mente moral que produziu o tribalismo sob certas pressões seletivas foi capaz de produzir o inclusivismo em outras. Então, ou seja, então aqui ele vai assim, tá recolocando os termos do que ele vai fazer, né? Então, na sequência ele vai dar um resumo do livro, tá, pessoal? Então, mas assim, o conceito importante aqui é a construção de nichos. Então, a ideia é de que o nosso meio, a gente tem uma capacidade de construir o meio em que a gente vive de alguma maneira. E na medida que a gente constrói o meio em que a gente vive, esse meio influencia a moralidade que a gente pode produzir. Claro que ele vai dizer que isso tem certas limitações, porque são poucas pessoas que têm influência sobre a formação desse nicho. Bom, agora então vamos para uma visão geral da investigação, então é meio que uma síntese do livro agora que vai vir nessa sessão. Bom, ele vai dizer que no capítulo 1, né, que é o que a gente está vendo, né, acrescentou detalhes à explicação inicial das duas grandes expansões e que entender essas mudanças vai exigir a gente voltar às nossas origens. O capítulo 2, que é o próximo que a gente vai ver, né, no próximo grupo, lista os principais aspectos do que os teóricos evolutivos chamam de ambiente da adaptação evolutiva, que é a sigla EEA no livro. Os ambientes antigos com suas pressões seletivas que criaram as condições para forjar a mente moral e as moralidades humanas. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer no capítulo seguinte. Então, explicar como é que ambientes antigos com pressões seletivas criaram certas condições e, a partir dessas condições, a mente moral e assim, aqui é importante, ele vai falar isso no parágrafo seguinte, prestem atenção que ele usa a palavra moralidades humanas. Então, também ele vai defender que parte do problema dos evolucionistas é que eles usam o termo moralidade no singular, como se fosse uma única moral que tivesse surgido. Mas, na verdade, foram várias morais em diferentes lugares do planeta. Aqui é o que ele vai falar, que eu estou dizendo, ele vai dizer aqui. É importante observar que o termo está no plural, moralidades humanas, não uma única moralidade humana. Primeiro, a moralidade humana não se desenvolveu num único lugar e se difundiu, mas numa pluralidade de grupos com dependência dos aspectos do meio ambiente local. É bem provável, pessoal, também, assim, eu não acompanho muito de perto,
Mas é bem provável que a própria origem da humanidade daqui a pouco vai se dar nesses termos. Tá? Porque os teóricos evolucionistas, assim, a partir de certas descobertas que estão acontecendo fora daquilo que é a narrativa tradicional da evolução humana, estão trazendo problemas para essa narrativa oficial que a gente aprende na escola, ou aprendeu aí assim, hoje já está quase caiu por terra essa ideia de um único espécie que surgiu na África, que atravessou os continentes, etc. É bem mais provável que daqui a pouco a gente fale em surgimento simultâneo da espécie humana em diferentes continentes. Esperem e verão, tá? Porque me parece que, assim, a América aqui, por exemplo, ela é muito pouco explorada desse ponto de vista, mas está se encontrando resquícios de civilizações antigas em algumas partes aqui mesmo da América do Sul, bem antigas, e que podem recontar muita história aí sobre como as coisas aconteceram. Ou seja, vai ser necessário a gente criar uma narrativa diferente para explicar essas coisas, porque muita coisa já não está batendo. Bom, outra coisa, logo se trata da origem das moralidades humanas e não da moralidade humana. Bom, se referir à moralidade evita a ambiguidade do uso no singular e evita a confusão entre o caráter da mente moral e das moralidades humanas. Então, assim, é importante distinguir essas duas coisas. Uma coisa é a mente humana ter a capacidade de criar valores, de desenvolver concepções de moralidade, de desenvolver regras morais e de coordenar seu comportamento através dessas regras. Outra coisa é as diferentes moralidades que são produzidas em diferentes locais do globo terrestre, na medida em que o ser humano desenvolve essa habilidade. Ou seja, há muita confusão nessa história, porque as pessoas juntam as duas coisas, moralidades com a capacidade de produzir essas coisas. Bom, o capítulo 2 também, ele vai explicar, na verdade, eu vou ter que explicar a explicação, está errado, né? Mas assim, vai apresentar uma explicação padrão da origem da moralidade e como essa origem da moralidade produz esse grande quebra-cabeça, né? Essa inconsistência entre o tribalismo e as grandes expansões. Esse é o foco central. Então, isso que a gente está falando agora, que está surgindo agora como meio germinal ainda, vai ficar mais detalhado, com mais explicações no capítulo seguinte. O capítulo 3 vai ter algumas tentativas contemporâneas de explicar a mudança moral em direção à inclusão, mas mostrar também que essa inclusão não foi bem sucedida. Então, assim, é o foco do capítulo 3. Então, o capítulo que a gente vai ver mais à frente ainda vai tentar como é que a gente poderia resolver isso, mas por que também isso não foi concretizado, etc. O capítulo 4 vai ser um tipo de visão ou análise revisionista da moralidade. Então, como é que ela surgiu de fato? Vamos olhar para trás. A partir do momento em que a gente tem uma melhor compreensão do que a moralidade é, vamos olhar de volta para a história da humanidade, para a história evolutiva, e tentar pensar como a moralidade poderia ser melhor compreendida nesse momento. Bom, mas essa análise revisionista também não resolve tudo. Ela não resolve quebra-cabeças, mas começa a dissolver o quebra-cabeça. Então, a questão, presta atenção, ela não é que vai ser resolvido o quebra-cabeça. Talvez o problema é que o quebra-cabeça ele só exista na medida em que a gente tem uma concepção equivocada do que era a moralidade e do que eram as moralidades no momento do surgimento da humanidade. Então, ou seja, eu não li o livro todo, pessoal, aqui eu estou pegando o argumento, né? Me parece que vai, ou seja, o que é dissolver um problema? É mostrar que ele não existe, mostrar que ele foi criado em bases erradas, em concepções, em suposições equivocadas. Ele vai dizer aqui, haviam variações no meio ambiente ancestral em que as moralidades humanas surgiram. Dessa forma, se promoveu uma flexibilidade. Flexibilidade no sentido da capacidade de responder aos estranhos de maneira tribalista quando a adaptação reprodutiva era exigida, mas também responder de maneira inclusiva quando esta era mais adaptativa. Então, em outras palavras, o que parece que o Buchanan aqui está querendo dizer é que não necessariamente a moralidade era apenas
excludente, apenas tribalista quando ela surgiu, mas que também ela, em alguns contextos, sob certas circunstâncias, ela poderia se desenvolver de maneira mais inclusiva quando isso fosse aquilo que desse vantagens evolutivas para aquele grupo. Então, ou seja, resumindo, ele está tentando tornar complexo um quadro que muitas vezes é tornado muito simples por algumas teorias. Não, continuando, a chave para entender como o caráter da moralidade variou é apreciar as conexões entre alguns aspectos. Aqui, vamos ver. Então, que aspectos? A capacidade distintivamente humana da cultura acumulativa e outros 3 traços. Então, ou seja, nós temos uma capacidade de certa maneira, de ter cultura que vai se acumulando, né? Ou seja, a gente sempre continua da onde as pessoas da nossa época estão. A gente não volta lá para trás. A gente nem consegue fazer isso, né? Assim, a gente nasceu hoje, não tem como eu nascer e voltar na cultura dos meus avós, porque já não é mais. Não tem como. Uma flexibilidade impressionante dos sentimentos, das crenças, dos comportamentos morais em resposta às mudanças no ambiente, uma capacidade de estender simpatia a estranhos, inclusive animais não humanos. Então, a gente tem uma flexibilidade grande nas nossas faculdades. Nós também temos uma capacidade de construir nichos, né, que seriam ambientes, novos meios, né, sujeitos a pressões seletivas diferentes. Então, a gente é capaz de construir o nosso próprio meio. Então, sei lá, diferente dos animais, por exemplo, que eles têm uma pressão seletiva que é meio que estabelecida pelo meio, independente da vontade deles, nós, seres humanos, temos a capacidade, talvez, de mudar o nosso nicho, de mudar a pressão seletiva. Bom, identidade moral, capacidade de convencer os outros e a nós mesmos a reconsiderar as normas morais seriamente e que é uma pessoa, um parceiro confiável na cooperação. Ou seja, essa ideia é mais ou menos que tem a ver com a motivação, esse 4º item, né? De cumprir regras. Esses 4 aspectos explicam como os seres humanos se tornaram super cooperadores, na visão do autor. O capítulo 5 explica esses 4 aspectos e descreve como eles operam juntos. Então, novamente, a gente não está entendendo 100% como eles operam, pessoal, mas nem precisa, porque vai vir um capítulo só para isso. Tá? Então, assim, tem que pensar, a gente está vendo que existem esses traços. Como eles vão operar entre si, nem precisa se preocupar em entender muito agora. Assim, o que a gente precisa entender agora é que existem esses traços e que eles têm um papel importante aí. Agora, como eles vão operar juntos, a gente vai ter daqui uns 4, 5 semanas aí, 4, 5 meses, na verdade, porque é uma vez por mês, a gente vai ter uma resposta para isso. Então, seja, se alguém quiser ir lendo, pode ler, sem problema, mas a gente vai ver isso mais à frente. E descreve como eles operam juntos, começa a desenvolver um sistema explicativo para mudanças morais da larga escala. Então, ou seja, quando no capítulo 5 ele também vai tentar oferecer uma explicação de como é que aconteceram as 2 expansões. Também vai tentar explicar como é que funciona o progresso moral, né? Particularmente olhando para essa questão da flexibilidade das respostas morais humanas e nessa capacidade cultural cumulativa de construir nichos. Ou seja, a resposta para as 2 expansões precisa considerar esses aspectos do ser humano. Ele vai mostrar como ocorreu a primeira transição da moral tribalista para uma moral aqui ligeiramente inclusiva. Então, ou seja, então não foi um salto também de uma moral tribalista para uma moral totalmente inclusiva, não. Foi um salto para a moral tribalista para uma moral que tem alguns aspectos inclusivos, mas que depois vão ser incrementados. Moralidades ligeiramente inclusivas não alcançam a inclusão profunda que se manifesta nas 2 grandes expansões, mas são um passo nessa direção. Capítulo 5 também, a ideia básica é, com inovações culturais cumulativas, humanos construíram novos nichos que dispõem-lhes a desenvolver crenças, conceitos, atitudes e regras morais mais inclusivas. A mensagem fundamental da história aí é que um ser humano que é capaz de moral exclusiva e moral ligeiramente inclusiva é mais adaptável do que um que é apenas tribalista. Ou seja, ele vai dizer, olha, a gente tem que pensar a questão de grau, né? A gente vai avançando. E aí... Ô, Charles. Sim. Eu acho que nessa questão que está sendo colocada, eu acho que sobrevive o altruísta.
Só que daí, novamente, recoloca a questão, e não, parece não ser uma questão para ele, ou vai ser nos próximos, né? A gente está sempre Então, mas é que o trabalhando. altruísmo o altruísmo é que também vai depender o grau de altruísmo, né, Alberto? É de grupo, né? Ou seja, É que assim, que o altruísmo de grupo, ele ainda é uma moral, pode ser uma moral exclusivista, né? Porque daí é um altruísmo perdão, não, direcionado. Você fala mais alguma coisa, Alberto? eu não entendi. Caiu um pouco a conexão, não entendi. Você falou o altruísmo de grupo É porque assim, ó, na moralidade tribalista, o altruísmo ele existe, mas ele existe apenas para o membro do grupo. Você entendeu? Assim, o altruísmo, Entendi. Uhum. assim, é que o altruísmo não é o altruísmo grupal, não é um problema para o evolucionista aqui, porque a ideia da adaptação ali do grupo é de proteger o grupo se protege para ter mais poder de resistência diante da pressão seletiva. Mas o problema que cria o quebra-cabeça é quando, de repente, uma pessoa de um grupo começa a ser altruísta com a pessoa de outro grupo. Assim, vamos pensar essas narrativas aí colonizadoras, vamos pensar até que tem na nossa ficção, mas a figura de Pocahontas, por exemplo, sei lá, em que há uma relação entre o desbravador e a nativa, por exemplo, você tem uma relação que quebra a moral do grupo, né? Porque assim, os dois estão tendo uma interação que não é tribal, né? E talvez, assim, e por isso, na verdade, que é uma ficção, sei lá, mas é um tipo de narrativa que chama a nossa atenção, porque a gente percebe que esses dois personagens eles estão quebrando essa moral tribal, né? Porque eles fazem parte de grupos diferentes, um colonizador, outro colonizado, na história, né? Pensando nessa questão sobre os dois grandes dois momentos de expansão do círculo moral, talvez seja o caso de pensar a questão ecológica também como ele fala em dois, mas talvez por uma necessidade de sobrevivência que daí humana. seria quase que. É que na verdade você poderia pensar, eu não sei como diz aqui, é uma hipótese, tá? A gente poderia pensar a questão ecológica como parte da questão da segunda expansão. Porque proteger os animais, ou conceder aos animais algum respeito e consideração, vai exigir também se preocupar com questões ambientais. Porque muitos animais precisam, para terem, pensar que o que a Marta Nussbaum tenta fazer no livro dela, lá da Justiça para os Animais, a gente vai precisar evitar a questão da poluição ambiental, porque a gente tem, um dos exemplos que ela cita lá no começo do livro, é uma baleia que morre por causa de plástico, né? Você está entendendo? Às vezes a gente causa dano aos animais por não se preocupar com a questão ambiental. Eu não sei se eu estou te respondendo também, mas eu acho que uma coisa não dá para separar da outra. Eu acho que sim. Porque pensando assim, em alguns elementos que tá, esse capítulo que você apresentou, né? Ou seja, eu apresentei a introdução. Ele está colocando as bases da discussão, né? Então pensar o elemento darwiniano de sobrevivência, adaptação, né? O EEA que ele coloca ali, direcionando para uma postura mais altruísta, né? E a questão é se pode ser para outros grupos, né? Então, mas assim, quando assim, a segunda expansão, a primeira expansão já tem mais essa dimensão, assim, que é a humanidade como um todo, né? Isso. Então, eu acho que sim. Mas assim, daí você vai ter que na verdade assim, você tem que nesse momento, Alberto, é uma questão meio científica, né, que ele está tratando assim. No que sentido? Como explicar que nós se tornamos assim? Eu acho que ele está partindo da suposição de que a gente, pelo menos uma parte significativa da humanidade, não toda, claro, a gente sabe que não é, está mais preocupada com seres humanos, como um todo, não apenas com um grupo.
E uma parte significativa de seres humanos faria ações em relação a pessoas que não fazem parte do seu grupo mais próximo. Até inclusive altruísmo. E a questão é como é que a narrativa evolutiva dá conta disso. Acho que o problema dele é teórico aqui. E assim, eu acho que o ponto dele é que a moral inicial, se desse conta do altruísmo, ela daria conta só do altruísmo intragrupo. Ela nunca daria conta do altruísmo para fora do grupo. Eu acho que essa é a dificuldade dele mostrar no livro, né? Talvez a vantagem de ter um altruísmo intragrupos, né? É que assim, qual é a vantagem do altruísmo intragrupo? É o seguinte, porque assim, o grupo, para ele, vamos pensar, você tem certas pressões seletivas dentro do próprio grupo. É que assim, eu acho que talvez que você queira trazer, por exemplo, eu acho que talvez a intuição que você está tendo de fundo é uma outra ideia que a gente tem de que também é uma ideia, assim, que não estou dizendo que a culpa é sua, mas assim, é uma ideia que muitas pessoas têm sobre como funciona a natureza. E que a natureza funciona assim, porque tem essa ideia de concorrência, que tem essa ideia de pressão seletiva, de quem tem essa ideia, por exemplo, de que o mais fraco deve perecer e o mais forte sobreviver, coisa assim, né? Mas isso é uma redução de complexidade. Porque. Eu acho que ele está mostrando o contrário, né? Ele está dizendo que os mais altruístas sobreviverão. Então, mas é isso que eu quero dizer aqui, que eu acho que a tua objeção, que eu estou entendendo, está partindo exatamente. Assim, eu concordo com você, ele está mostrando exatamente que o altruísmo é melhor. Que certos comportamentos mais amigáveis são melhores dos comportamentos mais agressivos. Porque favorecem a manutenção da espécie, a reprodução da espécie. Bom, não sei, vamos continuar também. Mas eu acho que seja isso mesmo. Por exemplo, os espertalhões. Talvez referenciar com a discussão antiga, socrática lá, né? Ou seja, se o justo ou o injusto é feliz, né? E ele está tentando mostrar que o altruísta ele tem se beneficiado na história e que o espertalhão, né? Ele tende a ser expulso do grupo, seja no ostracismo, seja na falta de consideração, né? Mas assim, só que assim, eu acho que você faz uma relação interessante, mas que o problema é que o Sócrates cai num outro pepino, que eu acho que daí essa perspectiva evolutiva não precisa entrar no mérito disso, que é a discussão sobre internalismo e externalismo. Você entende ponto? Mas assim, da perspectiva evolutiva, você não precisa entrar no mérito se a moral é externalista ou internalista, se a motivação interna ou externa. Enquanto Sócrates parte da ideia do internalismo. A ideia, porque mesmo isso que vamos pensar, isso que você falou, que a pessoa que é altruísta, ela vai permanecer no grupo, que não vai ser, é verdade, isso pode acontecer e acontece muitas vezes, mas se você cumprisse a moralidade para não ser expulso pelo grupo, isso seria um motivo externo para Sócrates. Você está entendendo? E você teria a ideia de que a moral não é intrinsecamente boa, mas ela é externamente boa. Você entendeu o ponto? Assim, Ou pode haver essa inter-relação, né? Vamos colocar o termo que ele está utilizando no livro, o EA, né, o ambiente, mas a capacidade biológica, cerebral nossa, né? Para dar respostas morais, ou respostas, não digo moral no sentido elevado, mas adequadas àquilo que nós precisamos. Não, sim, mas bom, é que eu não sei, a gente tá fugindo um pouco, sei lá, mas acho que sim. acho que a gente foi, assim, tem relação, mas tá indo muito para longe do que está sendo discutido nesse momento. Bom, capítulo 6 resolve o quebra-cabeça, desenvolvendo em mais detalhe que capacidades cognitivas, motivacionais e condições sociais são necessárias para duas grandes expansões serem incorporadas em sua orientação moral, para além da moral ligeiramente inclusiva, para profundamente inclusiva.
foca em 2 traços humanos consideráveis: capacidade para raciocínio crítico de fins abertos, que permite desafiar o status quo, que o Sócrates tinha isso, já que você falou, e a força motivante poderosa da identidade moral, que dá coragem a exercer, né, essa capacidade de raciocínio crítico, e também para agir de acordo com aquilo que a gente alcançar no raciocínio crítico, né? Bom, capítulo 6 também vai explorar a questão se podemos oferecer uma explicação evolutiva da existência da capacidade do pensamento crítico e se existe alguma explicação para ter se orientado para a inclusão. Então, ou seja, ela vai avançando aí Vamos dizer, ele está prometendo agora, né? A gente não tem como saber tudo, porque a gente vai ter que ler o capítulo, né? Ele também defende na sequência que existe um consenso amplo entre os evolucionistas, que a motivação moral evolui para manter o que era vital para o tipo de cooperação que apenas seres humanos possuem, e, sob condições corretas, leva a 2 expansões. Capítulo 7 examina a regressão ao tribalismo e moralidades exclusivistas, né? Racismo, xenofobia, por exemplo, cita esses exemplos. Se as pessoas se encontram em certas condições, ok, sim, esse é um ponto que está no outro livro, né, pessoal? E as pessoas se encontram em certas condições, ou se elas só acreditam que elas se encontram em certas condições, isso já é suficiente para produzir uma tendência tribalista na gente. Ou seja, em outras palavras, por que o raciocínio conservador ele é tão forte? Porque as pessoas não precisam estar numa situação difícil. Elas precisam apenas acreditar que elas estão nela, e elas já vão começar a ser tribalistas, vão começar a ter xenofobia, já vão começar a ser racista, machista. Ou seja, nossos raciocínios morais enviesados, eles só precisam da ideia de que o mundo está piorando um pouco, né? Para se desenvolver. Bom, capítulo 7 examina... não, isso que eu já tinha lido, né? Peraí, acho que é. Capítulo 8 mostra como o tribalismo se desenvolveu desde suas primeiras versões, sociedades escravocratas, sistemas de castas, a era eugênica, né? Tribalismo intrasocial, como a divisão entre liberais e democráticos nos Estados Unidos, é um tipo de tribalismo dentro da sociedade, né? Depois, capítulo 8 também se apoia na história evolutiva dos capítulos 1 e 2, então, ou seja, ele está desenhando essa história evolutiva aqui nesse capítulo, vai ser no próximo, e o que ele vai fazer no 8 vai se basear nisso que a gente está fazendo agora e vai fazer no próximo, mas ele vai acrescentar algo importante no capítulo 8, né, novo também, que é a questão da ideologia, e como é que a ideologia faz esse tribalismo funcionar, né? Talvez a gente explique o nosso cenário atual, né? 9 é uma síntese dos principais pontos da investigação. Ele vai dizer se ele está certo, né, no que ele está defendendo, a flexibilidade da mente moral humana e a capacidade cultural cumulativa para a formação de nichos. A gente tem notícias boas, mas a gente tem notícias más também. A gente não somos moralmente tribalistas por natureza, né, então isso é bom, né? A gente não é mal por natureza, então aqui uma resposta ao Rousseau, talvez, ao Hobbes, né? A gente é bom e a gente é mal, depende um pouco. Depende do contexto. As possibilidades de progresso moral podem não ser tão grandes também como a gente pensa, isso pode não ser uma boa notícia, né? Porque uma vez que a nossa moralidade depende do contexto de pressão que a gente sofre, então a gente talvez tenha que ser um pouco mais moderado quanto àquilo que a gente pode fazer, né? Também ele vai dizer que é errado, errôneo dizer que podemos construir nichos que determinam a moralidade humana. Então, assim, alguém poderia defender aqui, mas se a nossa moralidade depende dos nichos que a gente desenvolve, que a gente constrói, então, para a gente se tornar pessoas melhores, se trataria apenas de construir novos nichos, ou nichos mais adequados para ter moralidades melhores. Então, ele vai dizer, é um problema aí, para usar esse caminho,
porque o progresso, ou o processo, de verdade, de criação desses nichos, ele não é influenciável de maneira democrática, não é uma coisa que a gente vai, todo mundo decidir, vamos mudar o nicho, vamos mudar as pressões seletivas, etc. Não funciona assim. Primeiro porque as pessoas que têm alguma influência, às vezes, em influenciar esses nichos de maneira mais significativa, não é muito grande, são poucas pessoas. E o problema de dominação em sociedades primitivas, sociedades modernas, também não é da mesma maneira. Então, vai mostrar que tem diferenças entre uma e outras. E como desenvolver instituições para lidar com a maior complexidade das sociedades modernas? Então, são questões que vai dizer, olha, no fundo, é bem complicado assim, resolver essa questão do nicho aí, porque não é democrático, porque a gente precisaria, às vezes, que houvesse... Porque, assim, pessoas que têm muito dinheiro têm mais poder de influenciar isso do que a gente, né? A maior parte das pessoas tem muito pouco poder de influenciar as questões. As pessoas que têm poder político também são poucas e têm poder nisso um pouco, mas não são muitas. Ele vai dizer, as pessoas que têm mais poder na construção de nichos não são orientadas pelos efeitos dos nichos produzem na moralidade, mas seu foco é antes seu autointeresse. Então, o problema é que as pessoas são autointeressadas. E por isso não estão preocupadas no que as ações delas produzem de efeito sobre os nichos da sociedade, os meios que fomentam ou melhoram ou pioram a moralidade das pessoas. Então, infelizmente, a gente não tem um poder muito grande aí. É muito difícil coordenar o nosso comportamento para conseguir influenciar positivamente a formação dos nichos, que por sua vez vai influenciar a moralidade que a gente pode desenvolver sob essas condições. Também, se a explicação que ele dá nesse livro é correta, a gente deveria falar de natureza moral humana dualista, com potencial tanto para inclusão como para exclusão. Né? A gente não é necessariamente inclusivista também, a gente pode ser exclusivista, excludente, a gente pode ser includente. Vai depender um pouco do contexto. Então, também assim, claro, relativiza um pouco a nossa bondade, né, pessoal? O livro é uma história de detetive, bem interessante essa metáfora dele aqui. É meio que ele querendo justificar porque o livro acaba sendo um pouco monótono às vezes, né? Então, para algumas pessoas pode ser um livro um pouco boring, né? Chato. Porque é tipo uma história de detetive. Você começa com um mistério, né? O mistério aqui é o quebra-cabeças. Você tenta explicar como os humanos passaram de uma moral tribalista para uma inclusivista. Como uma boa história de detetive tem falsas pistas, tem becos sem saídas, tem lapsos de discernimentos, o que exige grande esforço do autor e grande paciência do leitor. Né? Então, mais ou menos isso que ele fala nesse parágrafo. Bom, mas ele vai dizer, alguém curioso sobre o que os seres humanos são e como eles trilharam seu caminho deveria considerar a história como interessante. Essa é uma história de detetive sobre você e eu, e não sobre uma abstração chamada Homo sapiens. Então, assim, também eu acho que aqui ele está querendo evitar uma discussão que tem muito próxima do pessoal da teoria da evolução, que discute como se fosse o Homo sapiens. O negócio está longe, que não é ninguém, né? O negócio surgiu não sei quantos anos atrás, e que acaba sendo não interessante. Né? Então ele está dizendo, olha, não é isso. A gente está tratando uma coisa que é muito interessante, que tem a ver com a gente. Eu até deixei um trecho aqui dele. A moralidade não é algo que existe com o qual se envolve enquanto permanece o mesmo. Não, é uma força alienígena que nos sobrecarrega de fora. Está no âmago de nosso ser. Então, seja, não é uma força alienígena, na verdade, é uma coisa que está no âmago do nosso ser. Então, a moralidade é algo que está na gente. Então, por isso que é interessante, porque a gente está falando da gente, a gente não está falando de alguém lá fora, de alguém que foi daqui não sei quantos milhões de anos atrás, etc. Não, a gente está falando de nós mesmos. Não é por isso que a gente deveria se interessar pelo que está sendo dito aqui. Na medida em que a história se desdobra, ficará mais claro o que eu entendo por moralidade tribalista. Mas é preciso dizer o que eu não quero dizer com isso. Não se trata de qualquer moralidade que atribui um papel importante à pertença ao grupo. Então, ou seja, também não quer dizer que todo mundo que defende que a participação no grupo é boa ou importante, que essa pessoa é tribalista. E o problema não está em valorizar a pertença ao grupo. O problema está em outra coisa.
Pessoal, então, meu gato aqui tá brigando com o meu notebook, então tá difícil mantê-lo no lugar, tá? O gato tá atrás do notebook empurrando ele, por isso que tá mudando a minha imagem, porque eu tô tendo que empurrar ele de volta. Bom, moral baseada na identidade de grupo inclui distinções como nós e os outros, tendem a considerar o nós como superior a certos aspectos. Aqui se trata de algo além disso, de atribuir conotações negativas aos outros. Agora, pessoal, vou parar o compartilhamento, porque eu não fiz essa última sessão, mas são só 3 parágrafos. A gente pode ler junto aqui, eu acho, né? Poderia ler os 3 parágrafos junto. Eu vou aqui, vou ver aqui onde está o texto. Então, eu vou traduzir rapidamente aqui, são 2, 3 parágrafos, 4, na verdade. Sim, porque ele explica, o nome dessa sessão é o que o tribalismo é e o que ele não é. Então, um par de exemplos concretos vai esclarecer o que eu entendo e o que eu não entendo por moralidades tribalistas. Se você pensa que, em geral, os suíços francófonos são mais cultos e mais legais, vamos dizer assim, do que pessoas suíças cuja linguagem primária é o alemão, isso não quer dizer que você tem uma moralidade tribalista, embora provavelmente signifique que você é um suíço francófono. Pensar que os estranhos suspeitos de terrorismo podem, de maneira justificada, ser torturados porque eles não são americanos, portanto, não têm moralmente o direito às proteções legais da Constituição dos Estados Unidos, mostra que sua moralidade é tribalista. Esse tipo de pensamento significa que você não tem ainda feito a primeira grande expansão. E você regrediu disso, porque implicitamente nega que os estrangeiros suspeitos de terrorismo têm direitos humanos fundamentais e assume que a única questão é se eles têm direitos legais particulares que são especificados na Constituição. Pessoas que pensam que apenas não vão em direção à ideia de direitos humanos, ou que seu raciocínio moral, neste caso, sei lá, desenvolve uma inconsistência muito grosseira, talvez seu medo diante do 11 de setembro ou outros ataques terroristas tem desabilitado a sua capacidade de aplicar a ideia de direitos humanos de maneira consistente no caso à mão. Como eu observei no prefácio, existem formas um tanto menos extremas de tribalismo do que aquelas que negam aos membros de alguns outros grupos que eles têm os direitos humanos mais básicos, incluindo o direito a não ser torturado. Mas as formas mais extremas de tribalismo compartilham certos aspectos em comum. A tendência... que é clump aí, pessoal? Clump. Amontou os indivíduos. Ela, sei lá, reúne os indivíduos, acho que é uma coisa assim. Agrupar, né? Onde é que eu parei aqui? Me perdi agora. Elas têm uma tendência a reunir, a agrupar os indivíduos e as questões, uma tendência a pensar de maneira grosseiramente simplificada, em termos de preto e branco, e a suposição que estamos numa luta de todos contra todos, né? Pelas mais altas posições, em que compromisso não é uma opção por causa do caráter degenerado de nossos oponentes e os desacordos morais momentâneos que dividem-nos deles. Dado nossa natureza evoluída, eu não penso que é praticável, acho desejável, desconsiderar a identidade de grupo ou tentar impedir de ela ocupar um papel importante na moralidade. Porém, eu penso que reduzir o poder do tipo particular de identidade de grupo, que eu chamo moralidade tribalista, é um empreendimento extremamente importante e alcançar esta meta é um tipo especialmente significativo de progresso moral. Antes que se nos devotamos à investigação,
alguém que, sei lá, que reclama, ou não, uma pessoa que discorda e um defensor da tolerância, eu acho lá, estão em ordem. Primeiro é disclaimer, a tradução disso. Não, disclaimer é alguém que se isenta da responsabilidade, né? Alguém que se isenta da responsabilidade é que, na verdade, a desculpa, ou seja, uma coisa assim, né? É que eu não estou fornecendo uma teoria científica completa. Muito do que eu estou dizendo ao desenvolver uma solução ao grande quebra-cabeça será especulativo. Então, não é surpreendente que o pensamento científico sobre a evolução da moralidade é novo e bastante não desenvolvido, e que ainda não tem sido estendido para lidar com esse grande problema, né? Quebra-cabeça, porque tem sido restrito às origens da moralidade, não à sua evolução contínua. Assim, minha tentativa de resolver esse mistério não será de ciência dura com um único tiro, né? Ou seja, não vai ser uma bala de prata, né? Eu acho que ele quer dizer não é aquela ideia da bala de prata. Não estou pretendendo aqui resolver tudo de uma vez só, né? Ele está meio me pensando assim, eu vou contribuir com isso, mas eu não vou dar um tiro de bala de prata que vou acabar com o debate. Todavia, é digno enfatizar que nos estágios anteriores de qualquer linha de pesquisa existe um papel legítimo para a especulação. Um papel mais amplo do que quando um progresso considerável tem sido feito. Especulação nos estágios anteriores é aceitável e até necessário, mas apenas se é responsável. Isso significa duas coisas. Primeiro, deve ser consistente com a melhor teoria existente, que são relevantes ao assunto em questão. Segundo, deve ser confiável, eventualmente ser confirmado ou desconfirmado ou confirmado por pesquisa empírica sólida. Eu acredito que meu pensamento satisfaz esses critérios, e se eu estou correto, então minha especulação merece a sua tolerância. Então, isso é o final do capítulo, pessoal. Eu acho que está interessante, acho que é um texto interessante. O próximo capítulo é você, Maria, não lembro? Maria? Vou parar a gravação aqui, pessoal. Bom dia. Bom dia.